dentro de teologia, digamos assim. Então, qual foi o início de África antes de europeus? Porque tem uma questão que sempre a gente fala com esse, que é, não tem um entendimento de acordo com o europeu, narrativa do português, e que africanos que tinham conceito de divindade. Africanos eram selvagens, e africanos estavam nas selvas do continente, sem noção de divindade, o divino. Qual é a contextualização de África, numa perspectiva espiritual, antes de chegada de europeus? Ok, perfeito. Bom, antes é preciso dizer, né, ao pessoal também do Cabo Verdeano, né, se eu não tiver erro, precisamos primeiro entender que, na verdade, todo e qualquer preto, não é, portador da herança da melanina, aquilo que nos constitui enquanto indivíduos, que todos os povos no mundo vão dizer africanos, porque todo africano, ou seja, todo preto, não é, em todas as regiões do mundo, pode, se não abrir a boca, vão lhe identificar como africano, porque no fundo a tua identidade está ligado, não é, à origem dos teus antepassados, que é aqui especificamente em África. Então, na verdade, são africanos nas diásporas, ou seja, africanos fora de África, não é? Assim como um português que nasceu aqui os filhos com uma portuguesa. Então, são filhos portugueses em Angola, porque existe aquilo que é identidade constituída pela instituição e a identidade natural, que é a identidade que não se compra. Nasce-se com ele e essa identidade lhe é dada através de seus progenitores. E para nós aqui, quem te dá a identidade mais profunda é a mulher. Por isso é que nós enquanto africanos, a nossa linhagem mais contada é da linhagem da mãe, né? Matriarcal, nesse caso. Bom, quando nós falamos, por exemplo, sobre a ideia de divindade, para já, como nós estamos a nos comunicar, por exemplo, em português, é preciso o pessoal entender que vamos usar esse termo, ou os termos dentro da língua portuguesa, para facilitar o entendimento. Embora toda palavra, todo nome tenha um arquétipo, e esse arquétipo está ligado a uma imagem, e essa imagem nós já conhecemos. Por exemplo, naturalmente, se nós falamos aqui sobre divindade, ou se eu pronunciar o termo Deus, não é? Na sua maioria, infelizmente, virá a ideia de um Deus, de uma imagem já construída pela via do sistema ocidental. Um Deus de barbas brancas, uma entidade de barbas brancas, alguém que está sentado no trono e tem vários anjos ao seu redor. Quer nós queiramos ou não, mas essa é a realidade quando se pronunciamos o termo Deus. Então, é preciso desconstruir essa ideia e fazer perceber que hoje o termo Deus não se refere só a um Deus ligado à visão, por exemplo, religiosa ocidental ou asiática. A dita Deus bíblico, né? Ou dito ou conhecido como Deus bíblico, ok? Então vamos usar o termo para se identificar, né, a entidade que cada povo vai chamar como um ser superior. Então vamos chamar de Deus no português para identificar um ser ou uma visão de uma entidade superior. Por exemplo, se eu falar do Deus Alá, vou usar o termo Deus, depois vou falar Alá para identificar se estou a falar de qual Deus, né? Então nesse caso, o que estaremos aqui a falar, quando pronunciar o termo Deus, então tomara que o pessoal entenda. Deus, estamos a usar esse termo enquanto a linguagem comum, não é, para compreendermos Nzambi, ou Kalunga, ou Suku, ou Nzambiampungu, ou Nkulunkulu, tá certo? Ok, bom. É preciso dizer primeiro que até a própria ciência concorda que os primeiros povos surgiram em África. E isso já é uma conversa nossa que já temos há muito tempo. Bom, até repetir isso é só para fazer lembrar, né? Ou para fazer recordar, ou para reafirmar. No entanto, se os primeiros povos surgiram aqui em África, significa dizer que todo o sistema emocional, todo o sistema de pensamento, todas as ideias de expressar um pensamento, né? Todo o termo de expressar um pensamento tem que começar com o indivíduo que surgiram primeiro. Significa dizer que até o ato de ajudar o próximo aprendeu-se com alguém, e esse alguém tem que ser os primeiros que surgiram. Por quê? Porque tudo que nós manifestamos, seja o amor, seja o ódio, seja rancor, todos esses elementos, nós somos portadores desses elementos todos dentro do nosso organismo, através dos dados genéticos, não é, que nós fomos desenvolvendo durante esse tempo todo. Significa dizer que o ato da fala,
o ato de comer, sentar, o ato de cultivar, o ato de se reunir para resolver um problema, surgiu aonde? Aonde surgiu o primeiro ser humano. Essa é a lógica simples de matematicamente falando. Se lá tem, é porque os outros que vieram primeiro herdaram isso. Outros serão esses elementos todos. Então, significa dizer que em África já existiam esses elementos todos. Há um livro até que tenho aqui do escritor angolano, o escritor Yelen Keng, ele fala, por exemplo, o tema do livro é A História Concisa dos Sistemas de Escritas Originários da África Negra. Ele aqui fala um pouco sobre a literatura, as escritas que já havia aqui em África, e para os magos que nos acompanham já há muito tempo aqui, acredito eu que já sabem, já se falou aqui, que a escrita, Egito, Etiópia e essas regiões todas do Congo existiam. Então, se existiam, significa dizer que nós tínhamos uma civilização muito profunda, começando pelo próprio África Central, né? Estamos a falar especificamente do Grande Congo, que foi dividido em três: Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville e Congo-Angola. E também temos o Congo inglês, nesse caso, que é a África do Sul. Né? Nós tínhamos sistemas de construção, tínhamos sistema governativo, que na nossa língua, estou a dizer antes da colonização, que nas nossas línguas aqui, principalmente na língua Congo, vamos chamar, por exemplo, sistema de Kinzinga, sistema de Kintsaku e sistema de Mpanzu. São três sistemas. Sistema de Kinzinga significa dizer a linhagem dos líderes, dos reis. A linhagem dos líderes dos reis são aqueles que, por exemplo, eram os cabeças de uma aldeia, de uma nação, de um reino, se posso assim dizer. Não é? Agora, Kintsaku é a linhagem daqueles que são os sacerdotes. Né? Sacerdote está incluindo, por exemplo, dentro do conceito de sacerdotismo, não está incluído só a questão mística, espiritual, como, por exemplo, o tratamento. Está incluído, por exemplo, aquele que faz a filosofia moral, aquele que cria a moralidade, aquele que cria, por exemplo, os conceitos de leis, aquele que, por exemplo, dá conselho no grupo de Kinzinga, que é o grupo dos reis, onde está incluído o sistema político africano, porque nós vivíamos num sistema político, porque são três, são três elementos que identificam uma civilização. Então, o Kintsaku é esse grupo, por exemplo, dos sacerdotes, que criavam leis, que criavam normas, que orientavam o povo e que aconselhavam o rei, que é da linhagem de Kinzinga. Depois temos o terceiro, que é Mpanzu, não é? Essa linhagem de Mpanzu se refere a grupos científicos, ou seja, manos, aqui em África, onde surgiram os vossos primeiros antepassados, já se fazia ciência. Porque se uma ideia tem um nome e esse nome é pronunciado numa língua, significa dizer que aquele povo tem o conhecimento disso. Logo, se nós temos Mpanzu, que se refere aos técnicos, aqueles, por exemplo, que constroem, aqueles que criam técnicas de caça, aqueles, por exemplo, que criam objetos, não é? Para um objetivo, para resolver um problema dentro da comunidade. Esses são chamados de Mpanzu, o grupo da ciência, dos científicos, do grupo científico. No entanto, se temos três sistemas: sistema político, que são essas, Kinzinga, Kintsaku e Mpanzu, sistema político, sistema religioso, o sistema espiritual e o sistema científico. Esses três precisam e surgiram aqui e nós já os manifestamos. Por isso é que eu pronunciei nas nossas próprias línguas para identificá-los. No entanto, se nós tínhamos todos esses valores, significa dizer que nós já vivíamos em comunidade, vivíamos em sociedade. Porque sociedade é um dos elementos híbridos da comunidade. O conceito de sociedade, apesar de que se refere especificamente à economia, a negócio, mas ela é filha da comunidade. E aqui já existia, porque até o sistema econômico já existia. Mas que tipo de sistema econômico? Essa que nós temos, por exemplo, capitalista? Não é bem assim. É daí que no processo dessa interação vamos entendendo um pouco mais sobre estes pontos, ok? Então, se nós temos esses conceitos de civilização para a organização de uma sociedade, quer dizer que nós já éramos civilizados. Outra coisa, o sistema, na verdade, de hoje, que nós temos hoje, né, que é usado para gerir muitos países no mundo, elas precisam
para se tornar uma nação forte, elas precisam desses 3 sistemas que eu citei aqui. O sistema Kindzinga, Kintsaku e Mpanzu. Esses 3 sistemas, se você quebrar um, aquela nação cai. Primeiro, você precisa de um sistema político num território para se chamar sistemas, vão contrabalançar, porque precisam de um outro braço para se manter em pé. É como os mais velhos dizem, né? A panela, para ficar bem sentada, ela precisa sentar nas 3 pedras, para nas 3 partes vazadas, colocar a lenha. Essas 3 pedras é que mais velhos chamam de Kinziga, Kintsaku e Mpanzu. As 3 pedras que seguram o Império Congo, o Império Africano, o Reino Africano. Né? Então, são basicamente essas visões que nós podemos apresentar aqui. Né? Tínhamos sistemas jurídicos, tínhamos sistemas legislativos, tínhamos câmeras de votos, e uma dessas câmeras, por exemplo, o nome que chamávamos nesse grupo, que tinham como, por exemplo, espaço para expressar uma ideia política antes da colonização. Lembram que o que eu estou a falar aqui nesse processo todo é ainda antes da colonização, de forma resumida. Né? É a Nzimbampungu. A Nzimbampungu, dentro do Império Congo, são aquelas mulheres que também expressavam a sua opinião dentro do sacerdotismo, dentro do processo político. As nossas mamães, por exemplo, antes de se gerar uma lei única, se reuniam com os mais velhos, até com os líderes, e discutiam as melhores formas para resolver um problema. Inclusive, o sacerdote fazia parte dessa mesma estrutura, não é? Então, é basicamente isso que nós podemos aqui falar um pouco a respeito da África antes da colonização. O resto nós podemos ir ver em livros que já estão documentados, não é? Sobre o processo da Etiópia, sobre o processo das construções, sobre os Grande Kemet, Grande Egito, na qual durante muita geração fomos desenvolvendo, as imigrações que nós africanos fomos fazendo, por exemplo, tornar outras terras férteis, como por exemplo as regiões da Ásia. No primeiro lugar começamos a emigrar, um grupo dos mais velhos deram a volta, foram até nas Europas, nas Américas, não é? Então, a nossa história é muito longa, é muito profunda e é uma história mundial. Entanto, se há uma história que deveria se chamar história mundial, é a história africana, porque todos os povos, como diz a ciência, surgiram através do homem africano dentro da África. Yeah. Eu tenho aqui uma questão. E, em termos de nome, como é que davam o nome nas pessoas? Por exemplo, uma criança nascia, no termo espiritual, antes da colonização, como é que davam o nome na pessoa? Porque já deste uma vez uma explicação dessas e eu gostei muito. Uhum. Bom, ok. Primeiro, o que é um nome?